Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito aqui no estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Quero falar para vocês um pouquinho sobre a multa de zona azul ou de parquímetro por aquele carrinho com aquelas câmeras em cima. Essa multa é ilegal, isso não tem a menor discussão. O que acontece? As prefeituras, por terem contratos milionários com essas empresas, elas acabam criando subterfúgios para disfarçar, para fingir que estão fazendo a coisa certa, e isso diante dos olhos do Ministério Público, que de uma forma comissiva ou omissiva acaba conivindo com esses comportamentos ilegais, comportamentos predatórios contra o cidadão pagador de impostos. Né? O que acontece? Aquele carrinho ele é de uma empresa privada. O capital dessa empresa é privado. Essa empresa contrata com a prefeitura para explorar onerosamente o uso das vagas, ou seja, a prefeitura cede para ela um determinado número de vagas de estacionamento rotativo. A prefeitura pode sim regulamentar estacionamento rotativo, não é disso que estamos falando. Está lá no artigo 24, inciso 10 do Código de Trânsito Brasileiro, que a prefeitura pode implantar, fiscalizar, gerenciar estacionamento rotativo. Não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando da legalidade do estacionamento rotativo, mas sim da exploração onerosa do uso das vagas, que esta é a concessão que ela dá para a empresa. Pela lei, quem pode fiscalizar? Artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, parágrafo 2º, 3º e 4º. Mais especificamente, parágrafo 2º e 4º, que diz que o agente tem que estar no local, né? Ou o agente ou a autoridade de trânsito tem que estar no local e comprovar a infração. Ah, mas é muito relativo porque na infração de radar não tem isso, na infração de semáforo não tem isso, na infração de pedágio não tem isso, por que você quer exigir isso de estacionamento rotativo? Cada uma dessas infrações tem um artigo específico do Código de Trânsito que trata dele e tem uma resolução normativa do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta especificamente esta situação. Para a fiscalização por vídeo monitoramento, que é uma conduta onde o agente de trânsito, através de câmeras instaladas no município, ele consegue visualizar a infração, e normalmente é uma infração de celular, de radar, de semáforo, de cinto, etc., não pode ser feito para estacionamento rotativo. Por quê? Porque o estacionamento rotativo você cedeu para uma empresa, essa empresa que tem o controle do uso das vagas. Se o cara pagou pelo aplicativo, se o cara colocou o ticketzinho no carro, como que ele fez o pagamento? Quem que vai dizer se ele pagou ou não é a empresa privada e não é o município. Por isso não tem essa fiscalização por vídeo monitoramento, porque o agente não consegue saber quem pagou e quem não pagou. O que a prefeitura faz? A prefeitura, para auferir lucro, e isso eu não estou dizendo só da forma legal, só de engordar o erário, eu estou dizendo também de corrupção ativa e passiva dentro dos órgãos de trânsito, manifestamente discutida, apresentada para o Ministério Público, que fecha os olhos, isso é muito grave no estado de São Paulo, né? Mas, para além disso, do artigo 280, parágrafo 2º e parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, tem várias resoluções que tratam especificamente deste tipo de monitoramento com as câmeras fixadas em veículos. Para ser mais exato, a resolução 920, de 2022, ela trata especificamente de veículos com câmeras fixadas nele, fiscalizando os veículos que estão na via. Pois bem, exige-se a presença da autoridade ou do agente da autoridade, ou seja, tem que ter um agente de trânsito dentro daquele carrinho. Pode ser naquele carrinho? Não pode ser naquele carrinho. Por quê? Porque lá no artigo 3º do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz que o veículo para fiscalizar trânsito ele tem que ser uma viatura, devidamente identificada com as características do órgão de trânsito. Então, não pode ser empresa privada. Ah, Marcão, mas de repente os caras fizeram uma concessão. Tá bom, vamos lá na resolução 811 de 2020 do CONTRAN, lá no artigo 2º, que diz quais são as empresas, em que situação elas podem fazer fiscalização de trânsito. Tem que ser uma empresa com capital social majoritariamente público, tem que fazer especificamente atividades de Estado, não pode fazer outro tipo de atividade e tem que ser em regime de não concorrência, ou seja, só ela faz e ponto final. Essas empresas que fazem essa fiscalização de trânsito,
São empresas que têm portaria, limpeza, garagem, estacionamento e uma série de outras atividades que não são típicas de Estado. Capital social integralmente privado. Isso contraria a Resolução 811, contraria a Resolução 920, contraria Tem uma norma do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, aqui no Estado de São Paulo especificamente, né, que determina que esse tipo de fiscalização feito pelo terceiro e apresentado para o poder público não pode gerar multa. Era o enunciado 09 de 2019, né? Agora em 2024 fez-se um novo enunciado, que agora é o enunciado 08, ambos dizem a mesma coisa. Se a fiscalização foi feita pelo particular, o município não pode gerar a multa através dela. Para piorar tudo, para demonstrar ilegalidade patente e indiscutível, tem um tema de repercussão geral, né, do STF, do Supremo Tribunal Federal, tema 532 de 2020, que diz que a empresa para fazer a fiscalização de trânsito tem que ser uma empresa pública, ou se for uma empresa não pública, uma empresa privada, o capital social tem que ser majoritariamente público e ela tem que executar especificamente o Ministério de Estado, sem regime de concorrência. Para tudo isso, tem legislação de sobra. O que tem muito na administração pública é corrupção nos órgãos que julgam principalmente, né? Isso teria que ser alvo de uma investigação do Ministério Público, que infelizmente parece ter dificuldade para entender o seu dever legal. Nós denunciamos inúmeras vezes, mas o que nós queremos dizer para você, cidadão comum, que dirige e que estaciona e que pode sofrer essa fiscalização ilegal e receber na sua casa uma notificação. Procure uma empresa competente, recorra, porque essas multas são ilegais. Você pode inclusive processar o órgão público, pode processar a pessoa que julgou. Ah, mas lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que regulamenta todas as leis do Brasil, lá no artigo 28 tem um específico para esse caso. Aquele servidor público, aquela pessoa que está exercendo um munus público, que julgou errado, porque ele é burro, perdão da expressão, mas a gente tem que falar, porque às vezes a gente fala por erro grosseiro e fica um negócio difícil de entender. Por erro grosseiro, né? Ou por dolo. Dolo é quando o cara é ladrão e está dentro da administração pública para roubar, né? Para participar de quadrilhas, etc. Quando ele julga por erro grosseiro ou por dolo, ele tem a responsabilidade subjetiva. O que é isso? Ele pessoalmente responde por esse julgamento, pode indenizar você. Ainda que ele tenha sido burro e não soube, né, que ele estava fazendo uma coisa errada, que ele foi induzido, ou que ele é um servidor, um funcionário subordinado à autoridade de trânsito, por isso ele tem o dever de obediência, ele acaba ameaçado de ser removido, etc. A gente sabe que tem muito disso no poder público também. Ainda assim, tem a responsabilidade objetiva, lá do artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, que diz que todas as vezes que um agente público te causa prejuízo, o Estado, o órgão público é obrigado a te indenizar. Então, gente, vejam que tem uma série de providências que a gente pode tomar, mas antes de tudo, recorram dessas multas, não deixem essas multas vencerem, porque infelizmente na administração pública, um dos requisitos de admissibilidade é o prazo, e a gente está vendo muita gente que nem sabia que tinha multa, chega agora, vai licenciar e não consegue licenciar porque a multa está lá, e ele não consegue recorrer porque venceu o prazo administrativo para ele poder recorrer e efetivamente acaba talvez não compensando entrar na justiça com processo judicial, pagar taxa judicial, pagar advogado, pagar um monte de coisa por causa de multas de R$200. Só que essas multas de R$200 rende cada uma 5 pontos na sua habilitação, pode dar uma suspensão do seu direito de dirigir, além do prejuízo financeiro que a gente sabe. Então, multa do carrinho é ilegal, não se discute, principalmente aqui no estado de São Paulo, que não bastasse o tema de repercussão geral do STF, não bastasse a regulamentação estadual, não bastasse o Código de Trânsito Brasileiro, ainda tem um enunciado do Conselho Estadual de Trânsito que a fiscalização feita pelo particular não pode gerar multas. Então, busque os seus direitos. Meu nome é Marco Ferreira, Recurso de Multas Piracicaba. Tem dúvida? Chama a gente, o telefone vai estar aqui embaixo. Chama a gente explica para você. Gostou desse vídeo? Compartilha.
para que mais pessoas saibam dessa ilegalidade que as prefeituras fazem com o único intuito de ganhar dinheiro, quer seja para o órgão público, quer seja para os seus bolsos particulares em esquemas fraudulentos de corrupção, que a gente sabe que existem, que o Ministério Público, a polícia tem o dever de apurar, mas que muitas vezes eles almoçam juntos no domingo e aí é muito complicado. Beleza? Um abraço para todo mundo.